Geralmente, quando a gente analisa o mundo corporativo moderno, existe, ah, essa expectativa de uma complexidade quase inatingível, sabe? Uhum, total. É como olhar para o painel de controle de um avião comercial de última geração. O foco do pessoal hoje está todo na integração de algoritmos, inteligência artificial, análise de dados em tempo real. E, claro, naquela promessa de disrupção constante. Exato. É um cenário inteiro construído sobre a ideia de obsolescência rápida, né? A cultura corporativa atual, ela meio que condiciona as pessoas a acreditarem que se uma estratégia ou um dado tem mais de 5 anos, já não serve mais para o mercado atual. Pois é. Parece que tudo precisa ser reescrito o tempo todo. O que, na verdade, torna o nosso material de origem para a imersão de hoje tão, mas tão intrigante. Nós vamos mergulhar num manual impresso há mais de um século. Um material com páginas amareladas mesmo. Sim, e a gente vai descobrir que aquele painel cheio de botões brilhantes do avião moderno, ele ainda responde, as mesmíssimas leis aerodinâmicas que os irmãos Wright testaram lá atrás. A obra colossal que a gente tem em mãos hoje é The Business Guide. Ou, em português, o Guia de Negócios. Exatamente. Escrito por J.L. Nichols. E a nossa análise hoje vai focar especificamente na edição de 1907. E vale lembrar que este não era só um livro de nicho, tá? Nem um pouco. Foi uma obra que vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Ela serviu basicamente como a Bíblia do comércio, da etiqueta e do direito para as massas no início do século XX. E a relevância de revisitar esse texto hoje, para quem está ouvindo a gente, está justamente na nossa missão de extrair os princípios fundamentais. O objetivo é entender o que um manual com mais de 100 anos de idade tem a nos ensinar. Com certeza. Sobre sucesso, sobre metodologias de educação e sobre o rigor na comunicação. Porque assim, por mais que a infraestrutura tecnológica tenha mudado drasticamente o cenário visível que a gente tem hoje, as raízes mecânicas do triunfo comercial continuam as mesmas. A anatomia dos fracassos também. Sim, operando sobre as mesmas regras exatas. O que é meio assustador, mas fascinante. Certo, vamos desconstruir isso. Vamos começar pela premissa central dele. Logo de cara, o autor ele age como um auditor implacável em relação às expectativas de quem está lendo. Ele não passa a mão na cabeça. Nem um pouco. Nichols argumenta que a pessoa deve abandonar, imediatamente qualquer ilusão de que possui algum brilhantismo especial. É um choque de realidade. Muito. O livro estabelece que o sucesso não deriva daquele talento inato que a nossa cultura pop adora glorificar hoje em dia. Segundo as estatísticas que ele apresenta, as chances de alguém ser um verdadeiro gênio são de 1 em 100 mil. O homem 100 mil. Então o conselho dele é basicamente, assuma a sua condição de um mero mortal comum e opere com a máxima capacidade braçal e mental que a natureza te deu. E, lendo essa defesa toda fervorosa do esforço contínuo, eu me pego pensando, será que Nichols não estaria pavimentando o caminho para o que hoje a gente chama de cultura de hustle? Aquela glorificação do trabalho incessante, né? Isso, de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana? O que é fascinante aqui é que essa comparação surge de forma muito natural, mas tem uma diferença crucial no mecanismo por trás do conselho dele. Nichols não está vendendo produtividade tóxica. Tá. Qual é a diferença, então? Ele está tentando desmantelar o determinismo social da época dele. O texto destaca que, na Europa daquele período, a hereditariedade e a classe social funcionavam literalmente como sentenças definitivas sobre o futuro de alguém. Se você nascesse pobre, morreria pobre. Exato. Em contraste com isso, ele defende a ideia de que a pessoa deveria ser a arquiteta de sua própria fortuna. Essa frase é muito forte. É sim. Ele usa figuras históricas, tipo John Bunyan, que superou um histórico familiar de miséria extrema, ou africanos, para ilustrar que a hereditariedade e as circunstâncias não são muros intransponíveis. São só um atrito, né? Exatamente, é uma física simples. O atrito da pobreza só pode ser vencido por uma força direcional maior. E essa força é a vontade aliada ao aprendizado prático. E o livro ilustra essa mecânica com uma seção inteira que ele chama de Garotos Pobres e Homens Famosos. Essa parte é ótima. É incrível. O caso do Cornelius Vanderbilt é, detalhado ao extremo. Ele começou com $50 economizados pela mãe dele para comprar um pequeno barco à vela
e transportar produtos agrícolas. Nossa! Mas o detalhe que realmente chama a atenção, tipo, que explode a cabeça, é que quando não tinha vento, Vanderbilt usava uma vara para empurrar fisicamente o barco sobre os bancos de areia, Caramba! só para garantir que a carga chegasse no horário previsto. O livro correlaciona diretamente esse esforço braçal bruto à construção de um império que na época chegou a 20 milhões de dólares. Mas a dúvida que fica para mim é: como empurrar um barco na areia se traduz na mecânica de construção de um império financeiro? Parece desconectado, né? Demais. Não é um salto lógico muito grande para quem lê hoje. Parece, mas o salto lógico desaparece por completo quando a gente entende como o crédito funcionava antes das pontuações digitais, antes dos algoritmos bancários que a gente tem hoje. O famoso score de crédito. Exato. O esforço físico extremo do Vanderbilt não servia só para mover a carga, servia para sinalizar uma confiabilidade extrema ao mercado. Ah, entendi. Uma sinalização de virtude comercial. Isso, ao garantir a entrega no prazo independentemente de ter vento ou não, das condições climáticas, ele estava construindo um capital intangível e inestimável. A reputação dele. A reputação. E essa reputação permitia que os credores confiassem nele para empréstimos maiores e rotas bem mais complexas depois. Faz todo sentido. O mesmo princípio se aplica ao exemplo do George Peabody, que tem no livro. Aos 12 anos, o Peabody serrou lenha em uma taverna só para pagar a refeição e a hospedagem dele. Ao invés de pedir caridade. Exato. Ele preferiu serrar lenha. 50 anos depois, ele era um banqueiro milionário. Então a lição aqui não é sobre serrar lenha para ficar rico. Claro que não. É sobre como a recusa em assumir dívidas morais precocemente constrói o exato tipo de integridade que os grandes investidores procuram num parceiro de negócios. Nossa, essa tradução do esforço em reputação comercial é fundamental para entender a obra. A analogia que o autor usa é bem pragmática. Ele diz que quem espera o sucesso cair no colo é tipo alguém que espera o trem chegar à estação para só então ir comprar a passagem. Aí já é tarde demais. Pois é, quando a pessoa finalmente chega lá na plataforma, o trem já partiu. Mas, considerando que esse esforço bruto e essa integridade formam a base de tudo, a próxima questão abordada pelo guia é sobre a aplicação prática disso. Tipo, onde esse aprendizado deve ser focado. E esse é um ponto de virada no livro. Sim. E aqui o livro eleva o comércio ao status de uma ciência rigorosa. Ele argumenta que gerir negócios exige tanto estudo estruturado quanto a medicina ou a teologia, por exemplo. O que foi uma quebra de paradigma imensa na época. Sem dúvida. Porque até aquele momento histórico ali, existia uma hierarquia não dita na sociedade. Os intelectos mais refinados, a elite pensante, eram sempre direcionados para o direito, para a medicina ou para o clero. A atividade comercial era vista como uma coisa menor. Totalmente. Uma alternativa de menor prestígio para quem não tinha berço ou grandes dotes intelectuais. O que o Nichols argumenta ali é que o mercado global estava se tornando o ecossistema mais complexo e imperdoável de todos. E isso exigia profissionais com um preparo técnico altíssimo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A crítica dele ao sistema educacional tradicional, ela é pesada. Muito pesada. O texto chega a citar Horace Greeley, afirmando que existiam 3.000 graduados universitários só na cidade de Nova York que eram categoricamente incapazes de se sustentar. Gente diplomada e desempregada. Exato. E tem também a perspectiva do Chauncey M. Depew. Ele alerta que jovens portando diplomas puramente literários entram na arena comercial em severa desvantagem se não possuírem nenhum treinamento prático. E olha, eu entendo o argumento dele, faz sentido. Mas eu preciso levantar um certo ceticismo aqui com o pessoal que está ouvindo. Manda. O autor do livro, Nichols, era na verdade o diretor de uma faculdade de negócios. Ah, o famoso conflito de interesses. Pois é. Não seria essa cruzada toda contra a educação clássica, apenas uma tática comercial altamente persuasiva para atrair matrículas para a própria instituição dele. Sabe, lembra muito aquele debate clássico que a gente vê no LinkedIn hoje. Qual deles? A promessa daquele bootcamp de tecnologia de 6 meses que vai te deixar rico contra o peso de um diploma universitário tradicional de 4 anos. É uma ótima observação.
E o conflito de interesses é evidente, claro, não dá para negar. O autor tinha um produto a vender. Literalmente. Mas a mensagem dele ressoou com milhões de leitores porque, no fim das contas, diagnosticou uma dor real do mercado em 1907. O mundo estava experimentando uma compressão de tempo e espaço que era sem precedentes. A revolução dos transportes, né? Exato, com a expansão vertiginosa das ferrovias, dos navios a vapor, o uso do telégrafo transcontinental. O texto descreve o ambiente da época como praticamente um único mercado. E num cenário de globalização acelerada, a teoria abstrata simplesmente não conseguia acompanhar a velocidade das transações. A academia era muito lenta. Muito. O mercado não precisava de milhares de profissionais que soubessem debater filosofia grega num café. A demanda urgente ali era por indivíduos capazes de, calcular margens de lucro complexas, redigir contratos intercontinentais à prova de falhas. Gerenciar logística pesada. Isso, gerenciar a logística de transporte em larga escala. A aplicabilidade técnica ganha da erudição teórica toda vez que a roda da economia começa a girar rápido demais. É um ótimo ponto. Mas apesar de toda essa defesa apaixonada da educação prática e do esforço incansável, o guia logo em seguida joga um balde de água fria. Ele apresenta uma realidade estatística bem sombria. E qual é? 9 em cada 10 pessoas que ingressam no mundo dos negócios acabam falhando. Uau! É uma taxa de mortalidade corporativa de 90%. Diante de um filtro tão brutal assim, a narrativa do livro se volta para os mecanismos de sobrevivência. O que exatamente mantinha a minoria operante em pé, enquanto a grande maioria entrava em colapso total. E a resposta que o livro dá vem na forma de um código do homem de negócios. As regras do jogo. Exato, um conjunto de heurísticas operacionais que já eram testadas pelo tempo. Um exemplo muito claro dessa mecânica é aquela regra clássica: mercadorias bem compradas estão meio vendidas. Parece só um provérbio bonitinho, né? Mas não é. Não é um ditado vazio. É uma instrução direta e técnica sobre a gestão de fluxo de caixa e inventário. Como assim? Pensa bem, se um comerciante entende a demanda local com precisão suficiente para negociar o preço de custo ideal lá na fonte, a pressão sobre o esforço de vendas dele cai pela metade. Claro, o produto praticamente se vende pela margem. Sim, e o risco de ter o capital dele imobilizado em estoque morto, que é o que quebra muita empresa, despenca. Outra regra imutável do código é: nunca aposte no jogo de outro homem. Eu adoro essa. É excelente. Atua como uma trava de segurança contra aquela especulação cega. Sabe quando a pessoa quer investir num setor que ela não entende absolutamente nada só porque tá na moda? Nossa, o que tem de gente hoje caindo nisso com criptomoedas ou apostas online não tá no gibi. E para dar peso a essas regras todas, o material estabelece uma hierarquia de valor econômico que eu achei muito didática. Ele divide as capacidades humanas em 4 níveis: gênio, capital, habilidade e trabalho braçal. Essa parte é brilhante. É genial. O poeta Tennyson, escrevendo um poema numa folha em branco e gerando $65 mil com a venda, isso é o gênio. Vanderbilt assinando um documento lá no escritório dele e movimentando 5 milhões numa canetada é o capital. Certo. Aí o mecânico transformando uns 25 centavos de aço bruto em $14 mil só por fabricar pequenas molas de relógios de precisão, isso é habilidade. O valor agregado, né? Exato. E, por fim, o homem cavando uma vala debaixo de sol por 10 horas em troca de $1,50, esse é o trabalho braçal. A lógica por trás dessa divisão, pelo que eu entendi, parece ser um choque de realidade sobre alavancagem para o leitor. Como assim? O trabalho braçal é puramente linear. Você troca horas por moedas. O gênio, por outro lado, é raríssimo e não escalável. Você não aprende a ser um Tennyson. Não mesmo. Portanto, o leitor comum, aquele cara normal, deve focar toda a energia dele na habilidade. Aprender algo útil para, com o tempo, construir gradualmente o capital. E essa estrutura também serve para reposicionar a percepção da audiência da época sobre as quedas que inevitavelmente vão acontecer ao longo do caminho. As falências. Exato. Como a ascensão lá da base braçal para os níveis de habilidade e capital é estatisticamente falando muito improvável, o fracasso precisa ser recontextualizado. Ele não pode ser o fim da linha. De jeito nenhum. Ele deixa de ser um veredito final
e passa a ser visto como uma etapa necessária de calibração de processos. O autor traz até lendas clássicas para ilustrar isso. Ele conta a história do Robert Bruce, o rei escocês. Ah, da aranha? Isso. Ele estava escondido numa caverna depois de sucessivas derrotas militares, já quase desistindo. E aí ele observa uma aranha, ela tentava tecer a teia dela, caía diversas vezes, mas continuava até conseguir fixar a estrutura. Persistência pura. O livro também fala do engenheiro Fulton. Ele enfrentou um ceticismo técnico gigantesco e falhas sistêmicas contínuas ao projetar o barco a vapor. Chamavam de A Loucura de Fulton, né? Exatamente. A lógica apresentada nessas histórias é que a ruína técnica ou financeira ela é contornável. Você reconstrói. A única derrota que é realmente irreversível é a desistência psicológica. A mente quebrando. Sim, porque isso paralisa a ação mecânica. Se você desiste, acabou. Então, o que tudo isso significa? A análise das causas dessas falhas que o Nichols faz logo depois, ela levanta um ponto de discordância que eu preciso compartilhar aqui. Segundo os líderes empresariais que ele cita, a mortalidade das empresas ocorre por algumas razões específicas. Falta de pontualidade, bebida. Exato. O consumo de álcool, a preguiça e uma coisa que ele chama de podridão seca. Podridão seca. Que é basicamente a estagnação e a recusa teimosa em adotar métodos comerciais mais modernos. Você fica obsoleto. E olha, eu entendo o foco na autorresponsabilidade, mas essa visão me parece transferir todo o peso do colapso econômico para o caráter do indivíduo. Você acha injusto? É muito conveniente para os grandes capitais e para o próprio autor culpar exclusivamente a moralidade dos pequenos comerciantes e simplesmente ignorar oscilações brutais de mercado, sabe? A predação de monopólios gigantescos ou pânicos bancários sistêmicos da época. Ah, o pânico de 1907. Sim, ocorreu exatamente no ano de publicação dessa edição que estamos analisando. Ignorar a macroeconomia não transforma esse código de conduta dele em uma simplificação meio absurda. Olha, se conectarmos isso a um panorama maior, parece sim uma simplificação absurda sob as nossas lentes modernas. Mas a gente precisa analisar a arquitetura financeira daquele período específico. O que tinha de tão diferente? Bom, em 1907, não existiam agências reguladoras robustas, não tinha seguro de depósitos bancários garantidos pelo governo. Se o banco quebrasse, o seu dinheiro evaporava. Simplesmente sumia. E também não tinha um sistema centralizado de avaliação de risco digital. O pânico de 1907, com todas aquelas corridas frenéticas aos bancos, ele provou exatamente que o dinheiro fiduciário e as ações em papel podiam de fato evaporar da noite para o dia. Foi um caos absoluto. E nesse ecossistema de altíssima incerteza, a moralidade e a integridade de um indivíduo funcionavam literalmente como o único lastro financeiro real dele. Entendi. O livro usa uma máxima que eu adoro. O caráter é o banco de poupança do homem pobre. Isso descreve um mecanismo de crédito real da época. Como operava na prática? Imagina que as condições macroeconômicas levassem um comerciante à falência. A crise bateu e ele quebrou. Mas a comunidade inteira sabia que ele era rigorosamente pontual, abstêmio e honrava a palavra dele. O que acontecia? Os fornecedores dariam um prazo maior para ele. Exatamente, eles estenderiam prazos para ele poder recomeçar. Agora, se o colapso dele fosse atrelado a vícios, bebedeira ou desonestidade, aí a linha de crédito social era cortada permanentemente. A moralidade rigorosa não era puritanismo, era a única proteção viável contra o caos imprevisível do mercado livre. Caramba, compreender essa dinâmica muda completamente a perspectiva do texto. O caráter não era apenas uma virtude filosófica e distante. Era a moeda de troca mais estável disponível. O ouro intangível. Sim, mas esse caráter ele precisava ser projetado além da comunidade local. Como os negócios estavam se expandindo de forma nacional e até internacional, com trens e navios, essa integridade precisava ser transmitida a milhares de quilômetros de distância. E, em 1907, esse transporte de reputação era feito quase que exclusivamente por meio de tinta, papel e selos postais. O que nos leva à mecânica mais fascinante do livro, que são as operações de comunicação. Sim.
A forma como vírgulas e a caligrafia podiam determinar a viabilidade de uma empresa é impressionante. Isso levanta uma questão importante sobre logística. A correspondência comercial era o ponto de falha mais crítico de qualquer operação na época. O livro chega a elevar a caligrafia a uma questão central de respeito e eficiência operacional. Tinha até a citação de historiador sobre isso, né? Tinha, do Niebuhr. Ele classifica uma caligrafia ilegível não como uma mera falta de talento artístico da pessoa, mas como uma indolência vergonhosa. E a lógica operacional por trás disso é implacável. É a questão do tempo de resposta. Exato. Se uma carta levava 3 semanas para chegar ao destino num navio e o destinatário simplesmente não conseguia decifrar as instruções de compra por causa de uma escrita desleixada, a transação ficava paralisada por meses até que o esclarecimento fosse feito e voltasse pelo correio. O custo de oportunidade dessa indolência era massivo. Dinheiro jogado pela janela. E as quebras na cadeia de suprimentos causadas por essas pequenas imprecisões são exemplificadas por uma história logística no material que é, assim, fascinante. Chega a ser cômica se não fosse trágica. A história dos macacos? Sim, o livro narra o caso real de um comprador em Nova York que tentou encomendar 2 macacos da África para um projeto específico. Na carta, ele escreveu a palavra to, em inglês, com as letras T-O-O, significando também em vez do número 2, que seria T-W-O. Certo, um erro gramatical feio. Só que o pior não foi a gramática. Ele escreveu tão rápido que esqueceu de cruzar a barra horizontal da letra T. Ai, não. Pois é. A consequência mecânica desse erro, que é tipo microscópico, foi um desastre em cascata. O agente lá na África recebeu a carta, interpretou o T sem o corte como número 1, leu os 2 O's como zeros e naturalmente processou o pedido como número 100. 100 macacos. O efeito borboleta na logística comercial é o que torna esse exemplo perfeito, assim, didaticamente falando. O que o agente fez? Ele despachou 25 animais no primeiro navio que saiu do porto com uma nota muito educada pedindo desculpas e garantindo que os outros 75 seriam enviados assim que fossem capturados. Imagina o desespero do comprador. O cara lá em Nova York teve que arcar com o custo de transporte intercontinental, alimentação, taxas portuárias e o caos absoluto de abrigar dezenas de animais exóticos e indesejados no porto. Ele deve ter tido um prejuízo colossal. Imenso. E tudo isso, repara bem, tudo isso derivado unicamente de um traço minúsculo ausente num pedaço de papel. A falta de precisão mecânica destrói o valor em qualquer época. A pontuação também é tratada com o mesmo nível de gravidade extrema nesse manual. O texto demonstra muito bem como a alteração de uma simples vírgula inverte a polaridade de um contrato ou de uma afirmação. O exemplo clássico que o livro usa ilustra bem isso. Qual é a frase? Aquela da mulher e do homem. A frase original era mulher, sem ela, o homem seria um selvagem. Ou seja, reconhece uma contribuição fundamental ali. Mas ao deslocar a pontuação de lugar, a estrutura se transforma e vira mulher, sem o seu homem, seria uma selvagem. Nossa! Exatamente as mesmas palavras, o mesmo vocabulário. Mas a mecânica da pontuação simplesmente destrói e inverte a intenção original de quem escreveu. E para comprovar para o leitor que isso não era só um preciosismo gramatical chato de professor, o autor cita dados operacionais dos Correios da época que são assustadores. Eram dezenas de milhares de cartas perdidas, não eram? Sim, 30 mil cartas com endereçamentos imprecisos ou ilegíveis iam parar diariamente no que eles chamavam de departamento de cartas mortas. 30 mil todo dia. É um volume absurdo. Eram milhares de transações, contratos pesados e pagamentos se perdendo num limbo absoluto, todos os dias, só pela recusa do remetente em dominar os detalhes básicos da comunicação profissional. Interessante traçar o paralelo do custo da imprecisão ao longo das décadas. Quando a latência da comunicação era medida em semanas, o rigor era totalmente compulsório, você não tinha escolha. Havia uma única janela de oportunidade para transmitir a instrução correta e garantir o dinheiro. Ou você era claro, ou quebrava. Exato. Hoje, o nosso ambiente tecnológico alterou completamente a percepção do erro. A velocidade das mensagens instantâneas e dos e-mails criou uma falsa margem de segurança nas empresas. Verdade. Existe hoje essa ilusão de que uma instrução imprecisa que você manda num chat de trabalho
pode ser rapidamente corrigida com uma segunda mensagem 10 segundos depois. Ah, desculpa, corretor automático, né? Exato. Sim, exatamente. Mas o perigo que essa conveniência toda esconde é a erosão da clareza profissional. Essa velocidade hiperativa muitas vezes sabota a intencionalidade de quem fala, gera um ruído excessivo nas operações modernas. Sem dúvida. E acaba minando a confiança na capacidade de gestão de quem se comunica de forma tão caótica. A correlação contemporânea desse ponto é muito, muito nítida. O equivalente exato daquela caligrafia desleixada de 1907 é o envio de uma proposta profissional complexa hoje, sabe? Elaborada inteiramente em letras minúsculas, repleta de falhas de digitação e sem estruturação de parágrafos. E poluída por abreviações informais ou emojis fora de hora. Exato. A documentação escrita sempre funciona como uma espécie de auditoria mental inicial do seu parceiro de negócios. Se o emissor demonstra uma incapacidade crônica de gerenciar a própria comunicação básica, as próprias palavras ali com atenção aos mínimos detalhes... A dedução lógica do mercado é cruel. Exato. A dedução lógica é que essa mesma pessoa vai ser igualmente negligente ao gerenciar prazos, recursos financeiros ou a execução de um projeto crítico que vale milhões. E esse é de fato o cerne duradouro de The Business Guide. O guia meio que nos obriga a reconhecer que as ferramentas de execução mudaram completamente. O navio virou o e-mail, mas os vetores invisíveis que impulsionam a confiança corporativa permanecem totalmente estáticos. A análise que o Nichols faz sobre o fracasso continua oferecendo um roteiro de mitigação de riscos excelente baseado na autorresponsabilidade. Que transcende a época. Sim. Em qualquer época histórica que você pegue, dedicar tempo para alcançar um nível de excelência nos fundamentos atua como um escudo. Fundamentos que a gente costuma achar chatos. Sim, tipo revisar as cláusulas de um e-mail crítico com rigor absoluto, ou manter um ritmo de aprendizado sempre alinhado às demandas práticas do mercado, não só a teoria. Tudo isso funciona como um escudo protetor contra o desgaste da sua reputação. O capital financeiro é volátil, né? E os cenários macroeconômicos são imprevisíveis. A gente acabou de falar sobre pânicos bancários. Mas a consistência na entrega e a precisão técnica garantem que o profissional, pelo menos, sobreviva à estatística constante de eliminação do mercado e não seja uma daqueles 9 entre 10 que falham. Para quem nos acompanha hoje, a imersão neste guia centenário nos fornece uma perspectiva muito clara sobre o peso real da intencionalidade humana. Em 1907, uma correspondência comercial com estrutura gramatical exata e caligrafia impecável funcionava na prática como um teste rigoroso de sanidade empresarial. Era a prova física indiscutível de que o remetente possuía a disciplina e o caráter necessários para atuar num ecossistema comercial cheio de variáveis que ele não controlava. O domínio das palavras e da mecânica da escrita era um filtro direto, uma barreira contra a incompetência. Mas hoje o jogo virou. E como? O cenário contemporâneo introduz um paradigma totalmente novo que bagunça isso. Modelos avançados de inteligência artificial hoje são capazes de redigir propostas impecáveis. Perfeitas. Com formatação perfeita, pontuação exata e o tom de voz ideal em literalmente frações de segundo. Se a precisão técnica e a mecânica perfeita da comunicação deixaram de ser métricas exclusivas do esforço do cérebro humano. Se elas foram terceirizadas para máquinas. Exatamente. Se foram terceirizadas, surge uma questão fundamental para a reflexão de todo mundo que está ouvindo a gente agora. Qual é, no nosso ambiente hiperconectado e automatizado de hoje, a métrica definitiva que consegue provar de forma irrefutável a integridade, a confiabilidade e o caráter autêntico de um profissional? É uma excelente reflexão para levar para o dia a dia. Fica aí a provocação para continuarmos analisando como o valor humano real se adapta quando as nossas ferramentas se tornam perfeitas demais. Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa análise profunda e até a próxima.